Muitos acham que, por ser cristãos, a toda situação nós devemos falar sim. A toda pessoa que pede emprestado a nós devemos falar sim. Eu, por muito tempo, fui assim. Até que eu passei por uma situação meio desfavorável a isso. E é sobre essa situação que eu vou falar no vídeo de hoje. Por muito tempo eu achei que eu não podia negar nada a ninguém. Inclusive, todo mundo que me pedia dinheiro, eu ficava com medo de não emprestar. Por quê? Se eu negar para ele, eu tô negando bênção. Se eu negar para ele, eu tô, tenho dinheiro aqui e basicamente o cara tá precisando, eu vou negar e eu não tô sendo cristão, sabe? Eu não tô ajudando, não tô querendo ajudar. Eu tô sendo egoísta. Muitos cristãos que se converteram agora, que não sabem a real sabedoria de Jesus, eles acham que devem emprestar sempre que a pessoa pedir. Mas teve uma situação específica que eu passei na minha vida, que eu tinha um cara que era bem conhecido meu, que era amigo, né? E ele, uma vez ele estava na rodovia, né? Ele disse que estava na rodovia na situação, e ele falou: Alô Enzo, beleza? Cara, o pneu furou e eu tô precisando de R$ 35 para trocar o pneu. Aí eu fiquei saída, porque eu tava com dinheiro, e eu tava com medo de deixar ele na mão, até porque é um amigo meu e tal. Beleza, ele pediu emprestado, eu emprestei. Ele falou: tal dia eu pago. Veio tal dia, não pagou. Não pagou, não pagou, não pagou. Continuou conversando comigo e tal. Eu meio que esqueci isso, né? Eu fiquei triste por ele não ter pagado, só que eu não esqueci isso. Até que chegou em outra situação igual a essa. O mesmo cara que me pediu o dinheiro aquela vez, ele citou a mesma situação. Ou seja, a mesma situação que ele tinha falado do pneu, na mesma rodovia, no mesmo endereço, ele citou. E ele pediu o mesmo valor. Ou seja, ele não tinha pagado a anterior e ele tentou me dar outro golpe na outra. Ou seja, dessa vez eu tive que perguntar para um amigo meu que é cristão também, que tem bastante sabedoria. Eu perguntei para ele sobre o que eu fazia, porque eu estava sem saída, né? Eu não sabia o que fazer, se legal ou não, mas eu expliquei a situação para ele, que esse mesmo cara, ele já tinha pedido emprestado para mim na situação anterior. E o que o meu amigo falou? Enzo, não empresta. Não empresta porque esse cara já não pagou para você da última vez, e ele vai não pagar de novo, e depois ele vai não pagar de novo e não pagar de novo. Ou seja, eu agi com sabedoria, eu não agi sendo ruim, sabe? Não foi sendo ruim, até porque muito provavelmente ele inventou essa situação só para tirar dinheiro de mim. E muitas pessoas acham que a gente, pelo fato da gente estar negando, a gente está pecando. A gente não está sendo cristão, sabe? Mas na real não, o cristão ele tem muita sabedoria. Eu ter negado foi mais certo do que eu ter dado para ele, porque eu teria abrido brecha para ele, talvez me deixar no buraco, talvez tirar todo o meu dinheiro, sei lá, podia acontecer isso. Quando você abre brecha, quando você dá muita brecha para as pessoas, ainda mais pessoas assim erradas, isso pode acabar te deixando no fundo. Isso pode acabar te atrapalhando, isso pode acabar deixando você de pagar seu aluguel, por exemplo, você está contando com aquele dinheiro, eu estava contando com o dinheiro e ele não pagou, e ele ia tirar mais de mim. Irmão, dizer não às vezes é um ato de sabedoria, mas você tem que prestar muita atenção nisso. Você tem que orar muito nisso, sabe? Eu busquei conhecimento, eu busquei ajuda no meu amigo. Quando eu passei por essa situação novamente, um amigo me aconselhou, não empresta, até porque ele não pagou, ele não vai pagar de novo. Isso nem sempre é você ser ruim, é você ter sabedoria. Ou seja, o não também é sabedoria. E Jesus não nos obriga a dizer sim sempre, né? Ele falou: eu darei vocês o suficiente para dar, para emprestar e para receber. Ou seja, Jesus, ele falou que emprestar não é pecado, mas também a gente não é obrigado, sabe? E em certas situações a gente tem que ter sabedoria de dizer não. O não também é de Deus. Se Jesus também diz não para nós, às vezes quando nós pedimos algo, às vezes quando nós pedimos bênção, às vezes quando nós queremos alguma coisa, ele diz não. Eu, por exemplo, queria ficar rico. E Jesus diz não, porque talvez isso não seria o caminho certo para mim. Ele diz não. Ou seja, foi um ato de sabedoria de Jesus. Ou seja, Jesus é sábio. Jesus é sábio demais. Então, irmão, quando precisar, diga não. Não é pecado dizer não. Cristão pode sim dizer não, até porque nem sempre você é obrigado a aceitar algo que você não quer. Nem sempre você é obrigado a emprestar. Até em situações que você se sente desconfortável.
Se a pessoa realmente estiver precisando, peça a Jesus discernimento e direcionamento. Peça a Jesus, converse com Jesus no seu pensamento mesmo, Jesus, empresta ou não. Porque você vai saber a real intenção dessa pessoa, se ela vai realmente te pagar. E sempre empreste, mas empreste sem contar com aquele dinheiro. Ou seja, mesmo que seja valor baixo ou valor alto, não sei, empreste o que você não conta. Porque você não sabe se essa pessoa vai pagar. Não dá para saber se essa pessoa vai pagar. Eu, quando empresto dinheiro, eu empresto sem contar com aquele dinheiro. Tipo assim, aquela pessoa pode pagar. Beleza. Mas se ela não pagar, eu não vou confiar mais nela. Né? Ela vai estar perdendo um amigo. Só que tudo bem. Né? Eu não conto com aquele dinheiro. Só que eu não vou estar confiando mais nela. Não vou emprestar mais depois disso. Entende? Ou seja, empreste sem contar com aquele dinheiro. Então, irmão, você pode sim dizer não. Mas dizer não com sabedoria. Amém? E se você recebe essa palavra, comente aqui, eu recebo. E se você quer receber vídeos como esse todo santo dia, clica aqui e inscreva-se. Você não paga nada por isso. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e até já.